Deus, vamos orar. Vou orar. Fala com Deus. Vai brincar? Coloca Deus. Ora sempre. Tem uma dificuldade? Ora. Tem um problema? Ora. Ora sempre. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor ama cada um neste lugar. Sabemos que a sua boa mão está estendida sobre a vida de cada um neste lugar. Sobre seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor está derramando do seu amor, da sua proteção, do seu ensinamento na vida de cada um deles. Pai, nós queremos abençoá-los cada vez mais com poder, com unção, com sabedoria, que o Senhor possa, em todos os dias, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, capacitá-los para crescer e serem homens, homens e mulheres, cada vez mais e mais, na presença do Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos colocar sempre Deus no lugar. Quem não me conhece, sou Rose Carvalho, esposa do Pio Francisco de Carvalho. Somos o quê? Os pastores, isso! Somos os pastores da Comunhão Cristã Aba. E me convidaram hoje para falar aqui, porque nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês das mães. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Também é mês das mães. Mas daí me convidaram e colocaram um título. O Felipe falou algo assim, mulher o quê? Mãe radical. Misericórdia, nem sei o que é isso. Eu falei assim, Felipe, pode me dar o nome, e eu vou falar a respeito dos 3 Cs. Essa mãe radical fala dos 3 Cs. Mas, para falar dos 3 Cs, eu vou começar a contar uma história para vocês. Olha só, vou ler essa historinha para vocês. A ideia dessa história não é minha, é só um jeito de contar. É sobre uma águia. Quem conhece águia? É sobre uma águia que foi criada num galinheiro. Uma águia que foi criada no galinheiro. E foi aprendendo sobre o jeito galinhaço. Foi se transformando numa galinha. De pensar, de ciscar a terra, de comer milho e dormir em poleiros. E na medida em que aprendia, ia esquecendo as poucas lembranças que lhe restavam do passado. É sempre assim, todo aprendizado exige um esquecimento, e ela desaprendeu. O cume das nuvens, o frio das alturas, a vista se perdendo no horizonte, o delicioso sentimento de dignidade e liberdade. Como não havia ninguém que lhe falasse dessas coisas, e todas as galinhas cacarejavam, todas as galinhas, cacaracacacá, cacá, os mesmos, e essa águia começou a cacarejar. Ela acabou por acreditar que ela não passava de uma galinha com perturbação hormonal. Ela pensava que ela era uma galinha muito grande. Porque a águia é bem maior do que uma galinha. Tudo grande demais. Aquele bico curvo, sinal certo de agromegalia, que o bico era muito grande. E desejava muito que tivesse o mesmo cheiro das galinhas. Essa águia queria ter o cheiro de galinha. Um dia apareceu por lá um homem que vivera nas montanhas e vira o voo orgulhoso das águias. E pergunta para a águia, fala assim, o que é que você está fazendo aqui? E a águia, agora a galinha, fala assim, este é o meu lugar. Orgulhoso. E um dia apareceu por lá um homem que vivera nas montanhas e vira o voo orgulhoso das águias e pergunta, o que é que você faz aqui? E ele perguntou, este é o meu lugar, ela respondeu. Todo mundo sabe que as galinhas vivem em galinheiros, comem milho, ciscam o chão, botam os ovos e finalmente viram canja. Nada se perde, utilidade total. Mas você não é galinha, disse o homem, é uma águia.
E a águia falava: de jeito nenhum, eu sou uma galinha. Eu faço cocorococó, eu ando com a cabeça para baixo, eu cisco o chão e eu quero ter cheiro de galinha. Não, eu não sou uma águia, eu sou uma galinha, de jeito nenhum. A águia voa alto e eu nem sequer sei voar. Para dizer a verdade, eu nem quero. A altura me dá vertigem, é mais seguro ir andando passo a passo. E não houve argumento que mudasse a cabeça da águia esquecida. A águia queria ser galinha. Até o homem que não aguentou mais ver aquela coisa triste, porque é muito triste ver alguém que foi criado para ser águia, uma águia se tornar uma galinha, olhar para baixo, ciscar o chão e achar que o fim dela é ser canja, virar sopa. Esse homem olha essa águia e fala: não, isso não está certo. Então, não aguentando mais ver aquela coisa triste, uma águia transformada em galinha agarrou a águia à força e a levou até o alto da montanha. Levou lá no alto da montanha a águia, que achava que era galinha, segurou. A pobre águia começou a cacarejar. Começou a cantar que nem galinha de terror. Mas o homem não teve compaixão. Jogou-a no vazio do abismo. Então ele agarra aquela águia, coloca lá bem no alto, bem no alto, bem no alto, e lança aquela águia para baixo, que achava que era galinha. E imediatamente começa a voltar na águia. Puxa, ela abre as asas e começa a voltar. Puxa, eu sei voar, galinha não voa. E a águia imediatamente começa a voar. Ela começa a... Foi então que o pavor misturado às memórias que ainda moravam no seu corpo, ela sabia, fez as asas baterem, a princípio em pânico, mas pouco a pouco, com tranquila dignidade, até se abriram confiantes, reconhecendo que aquele espaço imenso que lhe fora roubado. E ela finalmente compreendeu que o seu nome não era galinha, mas era águia. Mas era águia. Vemos aqui algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Alguém quer fazer pergunta que está levantando a mão? Não? Algo maravilhoso. O que nós vamos aprender com isso? Não somos galinhas. Deus nos fez águias, Deus nos fez grandes, Deus nos fez fortes, Deus nos fez capacitados, Deus nos fez mais do que vencedores. Aprendam isso desde o começo. Vocês são águias, vocês levantam voo, vocês voam alto, vocês são fortes, vocês são mais do que vencedores. Então, nos fez, nos tornou, nos capacitou para sermos águias. Não somos galinhas. Não devemos nos manter presos, pensando que não somos, e que não podemos, e que não vamos conseguir. Você já conseguiu? Você já pode? Isso é verdade para vocês. Vocês já conseguiram e vocês já podem. Tudo em Cristo Jesus. Não ande de cabeça baixa como as galinhas. Não ande. Ande de cabeça erguida. Caminhe sabendo quem você é em Cristo Jesus. Deus te chamou para ser livre, para ser águia. Esqueça o que já passou. Vocês não têm muito passado, mas esqueça o que já passou. Deixa de lado. Se você não podia, agora você pode. Se você não era, agora você é. Estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Estamos no colo de Jesus. Eu gosto sempre desse exemplo. A palavra de Deus diz que nos fez assentar nas regiões celestiais. Imagina o trono. Está lá o trono de Deus. Deus está assentado. À sua direita está assentado Jesus. Se nós estamos assentados nas regiões celestiais, aonde nós estamos assentados? No colo de Jesus. Imagina, você, nós estamos assentados no colo de Jesus.
Então, não tem capeta, não tem diabo que vá fazer com que venha problemas, dificuldades sobre a vida de vocês. Pode vir, mas vocês são mais do que vencedores, vocês conseguem e vocês mandam embora. Sabiam disso? Então, estamos assentados em Cristo, temos a unção, Jesus fez todas as coisas, Jesus tem a solução para todas as coisas, e em todas as áreas nós fomos provados. E como alcançar tudo isso, Rose? É verdade, estamos em Cristo Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais, mas por que às vezes não acontecem algumas coisas? Vamos lá, vamos entrar na mensagem agora. A história da águia é só a introdução, agora nós vamos entrar na mensagem. Os 3 Cs. Os 3 Cs. Quais serão os 3 Cs? Vamos ver. Primeiro, conhecimento. Conhecimento. Lembrando que somos águias, não somos galinhas. Para sermos águias, nós precisamos do conhecimento. Que conhecimento é esse? Nós precisamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Você precisa conhecer quem é Deus, você precisa saber quem é Deus, e você precisa se conhecer também. Quem você é em Cristo? Quem é você em Cristo? Quem é? Quem somos nós em Cristo? Nós somos mais do que vencedores. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos poder, nós temos autoridade. A palavra de Deus diz e fala e traz muitas promessas para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, teremos por possessão. Aonde você caminhar, aonde você estiver, você tomará essa terra. Precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Em Oséias 4:6 fala assim, Oséias 4:6 fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também, essa parte não precisa, mas meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós não vamos virar galinha por falta de conhecimento, porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que nós somos águias. Nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nascemos para ser cabeça e não cauda. Sabia que você nasceu para ser cabeça e não a cauda, não o rabo? Você foi feito para pisar e não para ser pisado. Pisar não um irmãozinho, não um amiguinho. Pisar as dificuldades, os problemas. Você foi feito para ter poder, para ter unção. Nós temos dentro de nós uma grandeza muito grande. Nascemos para ser cabeça e não cauda. Saiba que Deus é bom, saiba que Deus é justo, saiba que Deus está sempre certo. Deus está sempre certo. Deus cuida de você, Deus cuida do seu pai, Deus cuida da sua mãe, Deus cuida dos seus irmãos, Deus cuida da sua família, Deus cuida, Deus se preocupa com vocês. Não tenha medo. Segundo C. Então o primeiro C era, qual era o primeiro C? Conhecimento. O segundo C? Crer. Crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos saber e acreditar em Jesus. Nós precisamos acreditar que nós temos poder, que nós somos essas águias. Nós precisamos acreditar que em nós existe poder. Deixa eu contar uma história. Quando eu estava indo para a escola, uma vez, de ônibus, eu cheguei na fila do ônibus e Deus, o Espírito Santo, falou assim: Rose, ora por ele. Eu olhei, estava passando um homem assim, ele tinha os braços todo
bem torcidos assim, estava faltando uma perna e ele andava, e o Espírito Santo disse: Rose, ora com ele. E eu ali na fila esperando o ônibus chegou, e mais uma vez eu ouvi: ora com ele. Nisso o ônibus chegou, as 5 pessoas que estavam na frente entraram, eu entrei correndo também, sentei no meu lugar. Daí o Espírito Santo falou assim: ora com ele. Falei: Deus, agora não dá, né? Senhor, você viu que ele está lá e eu já estou dentro do ônibus, agora o ônibus vai embora. E o Espírito Santo falou de novo: Rose, ora com ele. Falei: Deus, ó, o Senhor não está vendo? Não estava falando, né? Não estava que nem uma louca, isso era em pensamento. Né? Olha, Deus, não dá, não tem como. Ele já foi e eu estou aqui. Aí o Espírito Santo falou assim: Rose, sabe por que você não orou? Falei: Deus, o Senhor não entendeu ainda. Por que eu não orei? Porque ele está lá fora e eu estou aqui dentro. Ó. Eu vou embora agora, estou dentro do ônibus. Não, Rose, você não orou porque você não acredita que eu posso fazer. Falei: uau! Então eu não sei se era para eu orar ou não era, mas eu precisava aprender uma lição. Se eu creio, se eu acredito que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, eu oro. Se você acredita que pode mudar uma situação, pode mudar uma circunstância, você ora, nós oramos. E a partir de então, existe uma circunstância, existe algo, vamos orar. Não importa o resultado que eu gostaria pode ser esse, mas o resultado de Deus através da oração vai ser melhor. O meu podia ser bom, mas o de Deus vai ser excelente, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Então, mais um conhecimento para nós não, entre aspas, virarmos galinha. Nós precisamos ser águias, nós precisamos do conhecimento, saber quem nós somos em Cristo Jesus. E nós precisamos crer que aquilo que Ele disse na palavra dEle é verdade para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar que quando nós orarmos, vai acontecer. Precisamos crer. Se nós nos lembrássemos de todos os milagres que Deus já fez no passado, nós não iríamos mais murmurar. Ah, que vida é essa? Porque esse meu pai, eu queria tanto que o Pio fosse o meu pai. Já ouvi tanto isso. Não, Deus escolheu o pai certinho para você. Deus escolheu a mãe certinha para você. Se você começar a lembrar de tudo que Deus, das coisas maravilhosas que Deus já fez na sua família, não vai ter tempo, não teremos tempo para esses pensamentos. Lembrem que eu falei? Ore, toda vez que vier um pensamento dessa forma, ore. Ore, Deus, Deus, Deus. E creia que Ele vai responder. Creia que Ele responde. Então, e do medo e da falta. Então, facilmente das garras da preocupação e do medo e da falta de fé. Você é quem Deus diz que você é. Você é filho amado. Vocês são filhos amados. Você está enfrentando algo meio difícil, né? Vocês estarem enfrentando algo, um gigante, um problema gigante. Vocês estão enfrentando um problema gigante? Não. Mas se por um acaso, um dia esse gigante vier para enfrentar vocês, saibam que não existe gigante maior do que Deus. Saibam que não existe problema maior do que Deus. Saibam que Ele já venceu e Ele vai vencer todas as batalhas para vocês. Não existe problema. Você está enfrentando algo nesse instante que cresce à sua frente como um gigante? Uma enfermidade, um problema financeiro, um problema de relacionamento, algo que precisa fazer? Pare e pense. A verdade é que não importa o que seja o problema, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus.
Para a nossa própria saúde, precisamos nos lembrar de quem somos e o que Deus já fez. O que é que Deus já fez por nós? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nós. Que Ele já fez, Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós. E em 2 Pedro 1,3 fala assim que Ele já nos deu tudo. Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Ele já nos deu Jesus, Jesus já morreu, já ressuscitou para que nós tenhamos tudo. Isso que você pensou também é tudo. Ele já te deu. Ele já te deu. Já te deu tudo, todas as coisas. Saiba que Deus é bom. Saiba que Deus é justo. Saiba que Deus é maravilhoso. O terceiro C. O terceiro C. Caráter. O terceiro C é o caráter. Ah, que caráter? O que é caráter, Rosê? Caráter. Que caráter? O caráter de Cristo. Caráter de Jesus. Então nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber quem é Deus. Segundo, nós precisamos crer que aquilo que nós estamos lendo é nosso, pertence a nós. Faça um caderninho, escreva lá as promessas. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, leia. E sabe de uma coisa? Quando você está lendo, de repente, uma frase, uma palavra, ela cresce, sabe? Ela sobe, sim. Isso é uma promessa para a vida de vocês. Anota depois num caderninho. Anota essa promessa, deixa ali guardada e ora a respeito. Vai pensando sobre essa promessa, vai cultivando ela. E o terceiro é o caráter. É o caráter de Cristo. Vamos andar da maneira como Cristo, em Atos 2, versículos 1 a 4, nos fala. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Caráter de Cristo. Precisamos ter o caráter de Cristo. E quando temos o caráter de Cristo, nós brilhamos. Qual é o caráter de Cristo nas nossas vidas? O Espírito Santo. O dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. No dia que vocês levantaram a sua mão e falaram, eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, nesse dia vocês foram selados. Vocês receberam um carimbo, vocês foram selados com o Espírito Santo. Agora, quando vocês andam, quando vocês caminham, os anjos sabem quem são vocês? Os demônios sabem quem são vocês? Eles olham e falam, aqui vai um filho de Deus. Aqui vai uma filha de Deus. Esse é o caráter de Jesus Cristo. Esse é o nosso caráter. Essa é a nossa maneira de andarmos. Quando nós andamos como águias, de cabeça erguida, sabendo quem nós somos, sabendo o que nós podemos. Os demônios olham cada um de vocês e veem que aí vai um escolhido do Senhor, aí vai um santo do Senhor, aí vai um filho do Senhor, aí vai alguém poderoso, aí vai alguém ungido, aí vai alguém que tem poder, que tem unção, que tem sabedoria, que tem paz, que tem alegria e que tem brilho. Saibam que vocês têm brilho.
Temos dentro de nós uma grandeza tão grande. Somos capacitados de um modo sobrenatural. Ficaram cheios do Espírito Santo. Vemos ali eles dizendo que ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês foram cheios do Espírito Santo. Não estou falando da manifestação do Espírito Santo, mas que vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês estão. No dia que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que ficaram cheios do Espírito Santo, está sendo usada aqui na Bíblia 5 vezes no Novo Testamento. Em Atos 2:4, que diz que eles foram cheios. Em Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, olha só, ficaram cheios, estão falando do caráter. Ficamos cheios do Espírito Santo. Como é que nós andamos agora? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, se levantou com ousadia, com poder, sabendo quem ele era. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos levantamos com poder, com ousadia. Toda vez que alguém fica cheio do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Vocês estão cheios do Espírito Santo. E aonde vocês estiverem, quando vocês falarem, aonde vocês tocarem, algo maravilhoso vai acontecer. Você tem poder, você tem identidade, você tem unção, vocês têm sabedoria. Mudanças acontecem. No cenáculo, vemos ali, quando o Espírito Santo tocou 120 pessoas, do Espírito Santo, houve uma explosão de crescimento e elevou o número dos seus membros de 120 para 3.000 pessoas. Vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês têm o conhecimento, vocês creem em Jesus, vocês têm o caráter de Jesus. O caráter de Jesus é o Espírito Santo. Vocês brilham, vocês voam como águia, vocês sobem como águia, vocês se levantam. A palavra de Deus diz que os jovens subirão como asas e não se cansarão. Vocês sobem com asas e não se cansarão. Vocês são maravilhosos. Vocês têm poder, vocês têm unção, vocês têm sabedoria. Não deixe que nada impeça vocês. Não deixem de acreditar que vocês são águias. Não deixem de acreditar que vocês são filhos de Deus. Não deixem de acreditar que vocês foram salvos, lavados com o sangue de Cristo Jesus. Não deixem de acreditar no poder que há em vocês. Nós somos águias, nós somos poder. Diga comigo assim, ó, eu sou mais do que vencedor. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Mas está muito assim. Eu tenho. Amém. Eu sou. Eu não sou galinha. Pode falar. Eu não sou galinha. Eu sou águia. Nós temos poder, nós temos unção, nós temos sabedoria. Levem isso para a vida de vocês. Primeiro, lembrem que vocês têm que orar sempre. Ore sempre. Fale com Deus. Segundo, conhecimento. Leia a palavra de Deus. Terceiro, creia na palavra de Deus. E o caráter de Deus, o caráter de Cristo está em vocês, que é o Espírito Santo. Continuem abençoados, sejam sempre bênção na vida nossa, sejam sempre bênção na vida dos seus pais, sejam sempre bênção na vida na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil. Sejam bênção aonde vocês estiverem. Continuem abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.